Aqui, Fabio, tá gravando agora. Tá. Olá, amigos da ConTV, amigos das redes sociais. Estamos nós aqui retornando para levar até vocês comentários e informações diversas. Quem vos fala é esse amigo Valmor Lacerda, que por muitos dias, muitos meses, estivemos fazendo a sua companhia na rede TVBE em Santa Catarina. Agora estamos aqui na rede ConTV para Grande Pelotas, levando essa grande população muitas informações. E vamos começar aí a destacar a situação do qual todos nós, brasileiros e brasileiras, estamos tendo que conviver com tanto lamaçal de corrupção. Muito bem, mas todos os países detonam o Brasil como um país que tem muitos políticos corruptos, servidores corruptos, é um lamaçal de corrupção. Recentemente nos deparamos com a tragédia em Las Vegas, onde mais de 50 pessoas foram assassinadas por um cidadão norte-americano, por um residente, por um cidadão americano. Não foi nenhum estrangeiro, não foi nenhum brasileiro, não foi nenhum muçulmano, foi um americano que disparou diversos tiros e acabou aí cometendo essa grande tragédia em Las Vegas, nos Estados Unidos. E aí veio a situação de corrupção dos americanos. Os americanos são tão quanto corruptos quanto a muitos brasileiros, políticos e empresários. Caso de JBS, casos de políticos que ganharam propina desta empresa JBS, como ganham de muitas outras empresas que patrocinam campanhas eleitorais e que não veio à tona até por falta de efetivo da própria Polícia Federal, do Corpo do Ministério Público e Poder Judiciário. Porque se fossem mais a fundo, empresas de ônibus patrocinam candidatos a vereadores em tudo que é cidade. Empresas de conservas, de laticínios, todo mundo aí patrocinando deputados estaduais, federais. É um lamaçal de corrupção no troca-troca de figurinha, toma cada lá. Pois é, vamos voltar aos Estados Unidos. Com esta situação, desta tragédia, veio à tona a discussão da liberdade do porte de arma para os americanos. Pois bem, um ou dois de centenas de políticos daquele país falaram sobre o assunto, mas com um teor muito aquém do que a comunidade esperava. Porque o porte de arma nos Estados Unidos é uma situação bem à vontade, digamos assim. E aí ninguém quer detonar ou rever as leis do porte de arma nos Estados Unidos, porque o lobby é muito grande das empresas que fabricam esses armamentos. As empresas patrocinam os políticos dos Estados Unidos. O próprio Trump, ele não quis falar sobre o assunto. Mesmo sendo um atirador norte-americano, se viu a ineficiência de liberar o porte de arma naquele país, da maneira que foi liberado. Recentemente tinha lá um projeto de lei do Barack Obama, onde estava sendo proibido pessoas com deficiência mental, enfim. E aí o Congresso norte-americano barrou o projeto para que essas pessoas não tivessem acesso a um armamento, ao porte de arma. E infelizmente, gente, um cidadão americano, mesmo com problemas mentais, ele pode ter a sua arma. Olha o ponto e o absurdo que chega a situação por lá. Então o lobby que eles falam é uma corrupção. É uma corrupção. O lobby dos americanos, dos políticos, junto às empresas que fabricam as armas, é sim um lobby. É um lobby, sim. Isto é corrupção. Lobby é corrupção. É o toma cada lá. Então existe sim, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, uma grande corrupção por lá também. Então não venham falar do povo brasileiro, não venham falar do meu Brasil, quando que vocês americanos, vocês povo americano, acabam aí também
se deparando e elegendo políticos corruptos que fazem lobbies com empresas. Apesar dessa tragédia, como se morreu 50, não estão nem aí para o pastel e querem falar do Brasil, querem falar da nossa nação. Então, olhem para o seu país antes de falar do nosso Brasil. Apesar dos problemas, apesar de toda a situação, nós não podemos admitir que eles lá venham bombardear o nosso país com tanta difamação, que o Brasil é um país corrupto do quinto mundo. Não, mas a corrupção existe sim entre os políticos norte-americanos. E voltando para o Brasil, eu quero aqui falar sobre a situação lamentável do desemprego, que a mídia do Plim Plim diz que são apenas 15 milhões de desempregados. É mentira. Nós temos mais de 20 milhões de desempregados no nosso Brasil, devido à corrupção, devido ao troca-troca, devido à má gestão, devido à sacanagem, a golpe, e tiraram a Dilma, e botaram o Temer, e está toda essa baderna onde 97% dos brasileiros, numa pesquisa recente, não querem o Temer no governo, não querem o presidente Temer no governo. Agora nós não podemos admitir uma situação dessa. E como ele se mantém no governo, e como ninguém vai às ruas, e como não tem passeatas, e como não tem tudo aquilo que fizeram contra Dilma. E o país está cada vez mais indo à berlinda. E aqui no Rio Grande do Sul, as escolas, senhor governador Sartori, PMDB, amigo do Temer, que situação está o Rio Grande do Sul, parcelando o salário dos servidores, parcelando o salário dos brigadianos, do pessoal da SUSEP, dos professores, um monte de alunos, um monte de criança fora da sala de aula, graças à incompetência desta gestão, que o senhor falou, querem aumento, querem piso, vão na Tumeleiro, otários que votaram acreditando, mesmo que durante a campanha ele debochou dos professores, e mesmo assim uma grande maioria dos gaúchos e dos professores votaram no Sartori. E aí está essa situação lamentável, as crianças fora da escola, jovens, adultos, tudo fora da escola, por esta baderna, essa incompetência de gestão no Rio Grande do Sul. Até quando vai? Até quando o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul vai ficar de braços cruzados e não colocar esses incompetentes atrás das grades? Porque lá no presídio está cheio de gente que roubou uma galinha, que roubou num supermercado. Está errado, está errado. E essa gente que rouba milhões e milhões e deixa essas crianças fora da escola, perdeu o ano letivo, que sacaneia o professor, parcelam em várias vezes o pagamento do servidor público, e fica por isso mesmo. Onde está o Poder Judiciário para botar na cadeia políticos mentirosos que durante a campanha, eu vou resolver tudo, vou resolver o salário dos professores, vou dar um piso adequado, vou dar isso, vou dar aquilo, campanha eleitoral, na televisão, aquelas promessas mirabolantes, coisa linda. E aí quando eles assumem o poder, é mentira atrás de mentira. Isso eu falo do Rio Grande do Sul, mas com certeza tem em São Paulo, tem no Paraná, tem em Santa Catarina, tem em tudo que é estado, é a mesma situação. Os caras metem a mão mesmo no dinheiro do povo. Chega na época da eleição, o povo está lá batendo palma, assistindo o programa eleitoral gratuito, dando risada, e para você saber, aprovar o fundo partidário de milhões de reais, milhões de reais, para fazer a campanha dos bonitinhos. Para fazer a campanha dos bonitinhos, achando que não vai ter Caixa 2. Vai continuar tendo Caixa 2 sim. Empresários vão continuar dando dinheiro por baixo dos panos aí para muitos políticos. Teve um tio lá que no Congresso, num debate que eu assisti, ele disse o seguinte: eu não admito que falem de mim, eu estou há 30 anos no Congresso. Ele esqueceu de dizer que ele está há 30 anos mamando na teta do povo. É isso que ele esqueceu de dizer. E não é diferente em Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre. Nós temos políticos também há mais de 30 anos se aposentando às custas de você, contribuinte. Às custas de você, que o seu filho não consegue um emprego, porque eles não têm planejamento, não têm projetos de geração de emprego, não tiram o traseiro da cadeira, não levantam o traseiro da cadeira para ir buscar
empresas em outros estados para atrair geração de empregos aqui na cidade de Pelotas.